terceiro! Tudo bom com vocês? Estamos nós aqui de novo para a nossa aula de Educação Física, onde nós estávamos conversando sobre os esportes, não é? E, mais especificamente, sobre os esportes perto da nossa casa, né? E aí, nós tivemos várias conversas sobre a diferença entre a atividade física e a diferença entre o esporte, a possibilidade da atividade física perto de casa e a possibilidade do esporte perto de casa. Nós conversamos também sobre o que diferencia um do outro, sobre os materiais que nós possuímos, os materiais necessários, né? E aí hoje nós continuamos falando um pouquinho mais sobre a questão dos materiais no esporte. Professor, mas o que você está falando quando você fala sobre materiais do esporte? Por exemplo, um material do esporte futebol é a chuteira, o uniforme, a bola, não é verdade? Um material da natação, como me falaram, né, um dos esportes que foi comentado, é o óculos, é a touca para proteger a água, né, para proteger o cabelo. Então assim, são esses os materiais que eu estou falando, né? São esses materiais que eu estou pensando quando eu falo os materiais de práticas esportivas, tá? E aí, o que eu quero hoje, né? Falar sobre a importância, né? Passar rapidamente sobre a importância desses materiais. Por quê? Porque é de fundamental importância para aquele ou para aquela que faz ou tem uma prática esportiva esses materiais, que é diferente de alguém que pratica uma atividade física de vez em quando, de alguém que está fazendo uma brincadeira, de alguém que está desenvolvendo um jogo, não é verdade? Quando nós estamos na escola, por exemplo, e nós desenvolvemos uma brincadeira relacionada ao futebol, quando nós desenvolvemos um jogo relacionado ao futebol, é muito diferente, não é? Por quê? Porque nós estamos lá com o uniforme da escola, nós estamos com um tênis que nós escolhemos para ir para a escola. Muito diferente de quando, por exemplo, algumas pessoas me falaram que praticam o futsal em escolinhas específicas para futsal. É muito diferente, por quê? Porque ela utiliza do uniforme do futsal, ela utiliza de uma chuteira específica. Para aqueles ou para aquelas que são goleiros ou que são goleiras, precisam de uma luva específica para a prática do futsal, não é? Então existe muita diferença entre aqueles que praticam, que tem uma relação com essa prática, né, de prática esportiva, e de aqueles que estão brincando, que estão jogando ou fazendo uma atividade física com aquela também com aquela prática esportiva, né? Mas não tem essa relação diferenciada com ela. Então é isso que eu quero chamar a atenção de vocês, certo? Para importância dos materiais, assim como para a importância dos materiais não só no futebol, mas em todas as outras práticas. Por exemplo, algumas pessoas me falaram sobre as pistas de caminhada, né, que possuem perto de casa, que as pessoas fazem caminhada, que as pessoas fazem corrida. Se uma pessoa tem uma relação esportiva com essa caminhada, com essa corrida, ela necessita de um material adequado. Ela não pode correr, por exemplo, com qualquer tênis, né? Por quê? Porque ela pode acabar se machucando, ela pode machucar o pé, ela pode ter uma lesão por não utilizar um material que tem ali um conforto adequado, né? Então isso faz a gente pensar que mesmo perto da nossa casa, quem pratica, né, e quem tem uma relação esportiva com alguma prática corporal necessita de materiais, que isso é muito importante, necessita de materiais adequados, né? Não só em escolinhas de futebol, em escolinhas de luta ou escolinhas de dança, né? Mas mesmo se a pessoa pratica isso na rua, mesmo se a pessoa pratica num espaço lá onde acontece uma prática esportiva perto da sua casa, se as pessoas têm uma relação de esporte com aquela prática, são necessários alguns materiais específicos, tá bom? Isso é importante da gente entender, e isso é uma coisa que diferencia muito a relação, né, que alguma pessoa tem com o esporte ou com alguma prática que ela está fazendo, um jogo, uma brincadeira que ela está desenvolvendo. Percebem a diferença de um para o outro? Isso é muito legal da gente entender e da gente saber, tá certo? Então,
nós vamos continuar aí com a nossa conversa sobre os materiais que nós possuímos ou que alguém possui na nossa casa, e aí eu vou pedir uma atividade para vocês nessa semana. Nada muito complicado, nada muito difícil, tá? Então vocês vão pegar esses materiais, alguns materiais que nós já conversamos, que vocês já me mostraram, muito legal. E o que vocês vão fazer? Vocês vão tirar uma foto e vão postar para mim lá no fórum que eu vou abrir no Conexão Digital, tá certo? Ah, mas professor, eu não tenho nenhum material esportivo. Veja alguém da sua família que tenha um material esportivo para você compartilhar com a gente. Ah, professor, mas ninguém da minha família tem. Então, veja o local da prática esportiva que você que tem perto da sua casa, que as pessoas praticam. Tira uma foto, faz um comentário, diga como é que acontece, que tipo de material essas pessoas usam, tá bom? Mas se você tem na sua casa, se você tem aí uma chuteira, se você tem uma roupa de luta, se você tem uma roupa de dança, se alguém tem um uniforme de futebol, de basquete, alguma coisa nesse sentido, de corrida, tira uma foto, posta pra gente lá no fórum pra gente poder conversar, pra todo mundo ter acesso, né? Pra todo mundo ver e ter isso registrado, tá bom? Pra gente não ficar com isso apenas no chat, mas registrado nos nossos fóruns também como atividade da nossa aula de educação física, tá certo? Então, terceiro, aguardo vocês para a próxima aula, aguardo essa atividade de vocês e vamos seguindo nas nossas conversas aí, tá certo? Ah, lembrando que nós estamos terminando essa unidade dos esportes, tá certo? Em educação física. Depois nós vamos iniciar outra unidade, nós vamos iniciar outra conversa. Então, aqueles ou aquelas que não fizeram as atividades ainda, é importante entrar lá no Conexão Digital, ver o que está faltando e entregar as atividades que estão faltando, certo? Eu deixo tudo em formato de fórum, então não há nenhum erro e não há nenhuma possibilidade de confusão, tá certo? Então, apenas entrar nas semanas que nós temos atividades e responder as atividades lá pra gente, tá bom? Então, terceiro, aquele abraço e até a próxima aula. Valeu!